Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos para a nossa segunda função sintática, quer dizer, na verdade, a oitava, né? 4, 6, 7, 8, Mas a segunda função sintática no sentido de complementos de nomes, né? Vamos ver agora, então, o predicativo. E olha que interessante, galera. Olha a definição de predicativo. Termo de valor adjetivo que marca as características de um termo de valor substantivo. Se você percebeu, isso aqui está idêntico. Idêntico à definição de adjunta nominal. É ou não é? Olha lá. Termo de valor adjetivo que marca as características de um termo de valor substantivo. Claro que você deve estar se perguntando, poxa, qual é a diferença? Vamos a elas, então. Opa, aqui. Vamos a elas, então, olha só. Bom, primeiro, o predicativo, eu vou poder ter o predicativo chamado predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O que já não fazia parte lá em relação à adjunta nominal. Né? Não existe adjunta nominal do sujeito, adjunta nominal do objeto. Não existe. Pode existir o adjunta nominal no sujeito. Aqui é diferente. Não é um predicativo no sujeito. Aqui ele não estará dentro do sujeito. Aqui ele vai ser um predicativo do sujeito, mas não estará dentro do sujeito. E nem estará dentro do objeto. Ele pode ser um predicativo do objeto, mas nunca dentro do objeto. Calma, vamos chegar na correta separação. Também não é núcleo de função sintática, tudo igual. Pô, mas o adjetivo, o adjunta nominal também não é, Rafaela, eu sei. E o predicativo também não. Ele é satélite desse núcleo, e o adjunta nominal também. Rafaela, tá tudo igual. Calma. E olha agora, o adjetivo é a classe morfológica principal. Quero que você coloque aqui, ó, principal. É só o adjetivo? Pronome também pode ser predicativo. Então, o adjetivo é a classe morfológica principal. Coloca aqui entre parênteses, principal. E o predicativo, ó, é a possível função sintática dessa classe. Por que possível função sintática dessa classe? Porque nós vimos que o adjetivo também pode ser adjunta de nominal. Então, vejam, senhores, eu tenho já uma dupla possibilidade quando eu estiver diante de um adjetivo. Aí o aluno começa a se desesperar. Putz, grila, como é que eu vou saber se vai ser adjunta de nominal, se vai ser predicativo? Uai, você vai saber pelo correto raciocínio. Ele tem que ser um termo de valor adjetivo. Então, assim como a adjunta de nominal, ele vai, de certa forma, caracterizar o termo de valor substantivo, tá? E detalhe, esse termo de valor substantivo, ele vai ser ou um sujeito ou um objeto. Portanto, senhores, nós teremos aqui uma caracterização do sujeito ou uma caracterização do objeto. Não é núcleo, é satélite. Satélite no sentido de se referir a ele. Pode ser adjetivo, classe morfológica principal, mas também pode ser pronome, anote no seu material. E agora, na nossa tabelinha, fica a nossa, ou melhor, sai a nossa dúvida. Bora analisar a tabelinha, olha lá. Ele possui valor adjetivo, até aqui, igualzinho ao adjunta de nominal. Ele exerce o papel de satélite do que é núcleo, tudo igual ao adjunta de nominal, você está se desesperando. A classe gramatical é adjetivo, no adjunta de nominal também, você está mais desesperado ainda e agora você vai se acalmar. Ele separa-se do termo a que se refere. Lembra que o adjunta de nominal não se separava do termo a que ele se referia, por essa razão que eu chamava o adjunta de nominal de função interna. Que eu chamava não, que eu chamo, né? O adjunta de nominal de função interna. O predicativo, ele se separa do termo a que ele se refere. E ele se separa, na maioria das vezes, de maneira explícita. Ou seja, vai aparecer lá no meio dele e do termo a que ele se refere, vai aparecer um verbo ou uma vírgula. Quase sempre. Separa-se do termo a que se refere por um verbo ou por uma vírgula. Isso aqui é um aspecto visual, então vai ser fácil você ver. Vai ter um verbo no meio ou vai ter uma vírgula entre o adjetivo e o substantivo que ele caracteriza. Agora, detalhe, quase sempre ele se separa do termo por verbo ou por vírgula. Putz, Rafaela, e quando ele não se separar? Lógico que eu vou te ensinar, né? Óbvio que eu vou te ensinar quais são as situações
em que você pode se deparar aí com algum peguinha para tentar te derrubar. Muito bem. Então, por enquanto, a principal diferença é o adjunto adnominal não se separa do termo. O predicativo separa-se do termo a que ele se refere. Detalhe, classes gramaticais que podem exercer o papel de adjunto adnominal, artigo numeral, pronome e adjetivo. Classes gramaticais que podem exercer a função de predicativo, adjetivos e pronomes. Adjetivos e pronomes. Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, prosseguindo. E aí, vamos praticar. Juliana estava doente. Olha lá, galera. Quem é o sujeito da oração? Olha para o verbo. Olhando para o verbo, você faz a seguinte pergunta. Quem? Quem estava doente? Resposta, Juju, tadinha. Olha aqui. Então, Juliana é o sujeito da oração. O verbo está... Isso aqui é um S. O verbo está concordando com esta palavra. Juliana é o sujeito da oração. E aí, analisando o restante da oração, eu tenho um adjetivozinho ali, não tem não? Tenho. Olha lá. Doente. Essa palavra, ela é o quê? Um adjetivo. Por que que ela é adjetivo? Por que que ela é adjetivo, galera? Ah, porque sim. Se você falar porque sim, você não fala que foi meu aluno. Desliga tudo agora, o computador vai embora, hein? Não é nada de porque sim, não. Estou ensinando você a raciocinar. Por que que essa palavra é adjetivo? Por que que naquele contexto ela está funcionando como um adjetivo? Bom, você tem várias maneiras de justificar. Vamos lá. Primeira maneira de justificar, que é o primeiro pilar, né? O primeiro pilar é o da definição. O que é um adjetivo? Aí vai lá no nosso módulo de classes gramaticais que você vai ver. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que caracteriza, que indica característica a um substantivo. Indica característica. Isso aqui é uma característica, sem sombra de dúvida. Doente é uma característica, né? É um estado aí de alguém. Qual é o segundo pilar que você tem para justificar que isso aqui é um adjetivo? A relação, perdão. A relação. O adjetivo, ele se relaciona com que classes gramaticais? O adjetivo, ele indica característica de verbo? O adjetivo indica característica de substantivo. E aqui, ó, você tem um substantivo. Juliana é um substantivo. Essa é a característica da Juliana. Então, ó, pela definição, indica característica, pela relação, se relaciona com um substantivo, tá? Olha como é que você justifica que essa palavra é um adjetivo. E aí, agora, vamos lá. Qual é a função sintática? Agora, você já sabe que um adjetivo pode exercer a função sintática de um adjunto adnominal ou de um predicativo. E aí você olha para essa sentença, visualmente nessa sentença, nós temos a separação dos dois termos. Veja, o adjetivo que caracteriza este substantivo está separado dele visualmente por um verbo. Aí, meu amigo, é presente de vó. Aí é presente de vó, né? Ele se separa do termo a que se refere por um verbo. Olha aqui o meu verbo de ligação. Tá? Cuidado, hein? Não tem que ser verbo de ligação, não. Tem aluno que acha que para eu ter um predicativo do sujeito, eu tenho que ter sempre um verbo de ligação. Não necessariamente, a prova disso está lá nas nossas aulas de transitividade de predicado. Nas nossas aulas de predicado, você vê que eu posso ter aqui um verbo intransitivo e depois eu posso ter um predicativo. Não tem problema algum. Então, para ter um predicativo, eu não preciso ter sempre verbo de ligação. Isso aí é lenda urbana. Muito bem, galera. Então, olha só. Está muito claro, aqui não tem mistério, está muito claro que este adjetivo está separado do termo a que ele se refere, que no caso é Juliana, por um verbo. Então, se um adjetivo se separa do termo, ele é predicativo. Aí eu falei que ele pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. É só você olhar. Juliana exerce a função de quê? De sujeito. Logo, doente é predicativo de quem? Do sujeito. Se Juliana exercesse a função sintática de objeto, doente seria predicativo do objeto. É simples assim. Então, o predicativo vai ser do sujeito ou do objeto, a depender da função sintática do termo a que ele se refere.
Se o termo a que ele se refere exercer a função de sujeito, obviamente ele vai ser predicativo do sujeito. Por sua vez, se o termo a que ele se refere exercer a função de objeto, logicamente que ele vai ser predicativo do objeto. Então, nesse caso aqui, nós temos um predicativo do sujeito. Tranquilidade? Até aqui, tranquilo. Bora fazer o segundo exemplo. Marcos andava apressado. Vamos lá, né? Quem é o sujeito da oração? Olha para o verbo. Quem andava? Marcos. Joia. Então, Marcos é o sujeito da minha oração. Simples, né? Porque tem só um núcleo. E aí está bem claro aqui que eu tenho um adjetivo apressado que se refere a Marcos, né? O apressado é uma característica do Marcos. Eu gosto muito desse exemplo porque às vezes os alunos falam assim para mim, ó, apressado é o modo como ele andava. Apressado é o modo como ele andava. E aí eu falo, olha só, qual é a palavra que indica modo? Ó, você vê como tudo faz sentido. Qual a palavra que indica modo não é uma circunstância? É. Qual é a palavra que costuma indicar circunstância? Advérbio, pessoal. Então, peraí. Se eu quiser indicar a circunstância do andar do Marcos, eu tenho que usar um advérbio. Ora, os advérbios são palavras que indicam circunstâncias. Então, se você quiser indicar a circunstância do verbo, você tem que usar um advérbio. Isso aqui não é um advérbio, isso aqui é um adjetivo. Até porque você sabe qual é o advérbio que indica a circunstância de modo. Se eu quero dizer que ele andava de um modo apressado, qual é o advérbio que eu uso? Apressadamente. Então, olha lá. Não venha me dizer que esse apressado aqui, ó, é um advérbio. Não é. Até porque, vou te provar de outra maneira. O advérbio é uma palavra o quê? Invariável. E o adjetivo? O adjetivo é variável. Deixa eu molhar as minhas cordas vocais aqui, você me dá um segundo. Obrigada. Então, pessoal, o adjetivo, ele é uma palavra variável. E aí, olha como é fácil visualizar se essa palavra é variável ou não. Vamos lá. Se ela é variável, ela sofre flexão. Flexão de quê? De plural, de gênero, de grau. Então, vamos passar esta frase para o feminino e vamos observar. Se essa palavra sofrer flexão para o feminino, é adjetivo. Se essa palavra não sofrer flexão, é advérbio. Bora passar, então. Vamos mudar Marcos aqui para Juliana. Juliana andava. Como é que você fala essa frase se aqui for Juliana? Você vai falar Juliana andava apressado? Juliana andava apressado? Não, porque você não é gringo. Né? Lá no Rio de Janeiro, a gente chama os turistas tudo estrangeiro de gringo. Você não é gringo, né? Gringo que fala, o porta está aberta. Ou o porta está aberto. Você não é gringo. Então, se você, obviamente, coloca Juliana aqui, a sentença fica, Juliana andava apressada. Olha como teve variação, galera. Então, se essa palavra teve variação de gênero, meu Deus do céu, ela é uma palavra variável. Ela tem que fazer parte das classes gramaticais variáveis, módulo 2 do nosso curso. Agora, se eu tenho um advérbio que é apressadamente, jogo Juliana no lugar do Marcos. Aí fica, Marcos andava apressadamente, Juliana andava apressadamente. Para concordar com Juliana? Também não, que você não é, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, veja, apressadamente não sofre flexão. Opa, é palavra invariável. Palavra invariável é o advérbio. Então, apressadamente, aí sim. Então, veja bem, depende do que o autor quer. Professora, qual é a diferença de dizer Marcos andava apressado e Marcos andava apressadamente? Qual é a diferença? A diferença é o que o autor quer. O que o autor quer? O que o autor quer? Se o autor quiser caracterizar a maneira como ele andava, como andava é um verbo, então o autor coloca um advérbio aqui. Porque se ele não colocar um advérbio, ele tá errando, né? Está fazendo uma incorreção gramatical, uma inadequação gramatical. Ora, se é o advérbio que indica a circunstância para um verbo, se ele quer indicar a circunstância de modo do verbo, ele não pode usar o adjetivo. Agora, se o autor quer indicar uma característica do Marcos, então ele que use um adjetivo. Porque o Marcos é substantivo e advérbios não se relacionam com substantivos. Quem se relaciona com substantivo? Adjetivo. Então, o autor utilize-se de um adjetivo para indicar uma característica desse ser, que é o tal do Marcos. É simples assim, galera. Análise sintática é praticamente matemática.
Entendeu? Você tem que se basear nos pilares para você conseguir identificar a correta função. Beleza. Então, bora continuar. Eu sei que o apressado é adjetivo, não é advérbio. Você já sabe por quê. Isso aqui é um adjetivo. Ok. Quais são as duas possíveis funções sintáticas de um adjetivo? Adjunto adnominal ou predicativo? Aqui também, ó, mel na chupeta. Porque o adjetivo está junto ao termo? Não tá, galera. O adjetivo está separado do termo a que ele se refere pela presença do verbo. Então, de novo, ele é um predicativo. De novo, ele é um predicativo. Do sujeito, né? Porque Marcos é sujeito. E olha o que eu falei aqui no andar de cima, no exemplo de cima. Nem sempre o verbo precisa ser de ligação, nem sempre. Porque quando eu digo Marcos andava apressado, o andava não é um verbo de ligação. O andava é um verbo intransitivo. Ele indica ação. Para ser verbo de ligação tem que indicar estado. Isso aqui não é o estado, isso é uma ação. Andava, é a ação de andar. Então o verbo que indica ação, ele pode ser intransitivo ou transitivo. Nesse caso é intransitivo. Por quê? Porque a ação chega a um alvo que não representa uma coisa nem uma pessoa. Então, isso aqui não pode ser objeto. Tudo isso que eu estou falando é revisão. Se você está fraquinho, você tem que voltar e assistir aos vídeos novamente. Tá legal? Então, galera, veja, nem sempre, ao ter um predicativo do sujeito, eu sou obrigada a ter um verbo de ligação. Isso aí é lenda urbana. Tia Marie Claire que falava pra gente, né? Predicativo do sujeito vem sempre depois de um verbo de ligação. Só na gramática dela, tá? Porque na vida real, na vida dos que vão ser aprovados aí no concurso, o predicativo do sujeito pode perfeitamente vir depois de um verbo intransitivo. Até porque ele nem se relaciona com o verbo, ele se relaciona com o substantivo. Tranquilo, galera? O predicativo do sujeito não tem a ver com o verbo. O predicativo do sujeito tem a ver com a caracterização de um termo que é sujeito. Não tem nada a ver com o verbo. O verbo pode colocar o que você quiser aqui no meio. Joia? E aí vamos para o nosso último exemplo? Roberto encontrou o caderno rasgado. Olha lá, quem é o sujeito da oração? Roberto, tá? Então fica ligado aí que eu vou só fazer, vou só sublinhar aqui os termos para a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Tem muita coisa para falar para vocês. Então, olha só, Roberto é o sujeito, você vai escrever aqui, sempre seguindo esse padrão. Na linha de cima, coloca a classificação morfológica ou gramatical. Na linha de baixo, coloca a classificação sintática. Roberto é o meu sujeito. Aí vamos fazer a análise do verbo encontrar. O verbo encontrar, ele indica estado ou ação, indicação. Onde é que essa ação está chegando? Está chegando aqui, ó, no caderno rasgado. Encontrou o caderno rasgado, né? Então, esse verbo é um verbo transitivo. Por quê? Porque caderno é coisa. Verbo transitivo direto. Tá ruim essa cor, Geiso? Tá dando para ver direitinho? Beleza. Tá? Então, é um verbo transitivo direto. E isso aqui é o meu objeto direto. Beleza, caderno. Aí, olha lá. Agora fica bacana, hein? Bem de acordo com o que a gente está estudando. Fala para mim, candidato, por favor, quem é o núcleo? Quem é o núcleo desse objeto direto? Quem é o núcleo deste objeto direto? Resposta, caderno. Caderno. Núcleo do objeto direto. Beleza. Agora, por que ele é núcleo? Porque ele é um substantivo. Isso aí a gente já falou. Sempre que você tiver um substantivo dentro da função sintática, ele vai ser núcleo dela. Joia. Isso aqui, esse o que ele é? Artigo. Esse artigo está sendo satélite de quem? De caderno. Tanto é que até concorda com ele, né? Se você colocar caderno no plural, cadernos, o que vai acontecer com o artigo? Também vai para o plural, porque os satélites obedecem à concordância do núcleo. Então, isso aqui é satélite desse substantivo. Ele é um artigo. Aí você já sabe, opa, um artigo, quando é satélite de um substantivo, exerce que tipo de função? Ó, tá junto, junto, junto dele. Junto, junto, junto a ele, perdão. Tá junto, junto, junto a ele. Qual é a função sintática desse o? Adjunto, adnominal. Tá junto, função interna. Isso aqui tá dentro do objeto direto. Aliás, aqui eu vou ter que apagar, porque eu acabei circulando, eu acabei marcando tudo isso aqui como objeto direto, mas não é. O objeto direto é só o caderno, perdão, tá? Olha lá.
Então, isso aqui está tudo junto, dentro do objeto direto. Joia. Aí, vamos lá. Rasgado. Agora sim. Qual é a classificação gramatical de rasgado? Essa palavra indica uma característica. Então, ela é um adjetivo. Se é adjetivo, tem que ser satélite de quem? De substantivo. Rasgado se refere a quem? Aqui, ó, caderno. Caderno é substantivo. Então, tá tudo tranquilo. Ela é satélite de um substantivo, pode ser satélite de um substantivo. Ela indica característica, tudo perfeito. E ela sofre flexão. Se mudar caderno para folha, vai mudar o adjetivo para rasgada. Então, tudo tranquilo. Agora, olha lá, esse adjetivo está separado. Olha lá, está separado do termo a que ele se refere por uma vírgula. Galera, quando você tiver um verbo ou uma vírgula, é mega tranquilo. É mega tranquilo. Né? É visual o gabarito da questão. Então, enxergou uma vírgula aqui. Se esse adjetivo se refere ao caderno, tem uma vírgula aqui separando os dois, não tem o que pensar, pessoal. Isso aqui é predicativo. Isso aqui é predicativo. Como eu falei, ele pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos lá. Caderno é sujeito da oração? Lógico que não. Você já escreveu que o sujeito da oração é o tal do Roberto. Caderno é objeto direto. Então, nesse caso, rasgado vai ser predicativo do objeto direto. Pô, mas pode, Rafaela? Pode. Predicativo do objeto direto. Pode, Rafaela? Pode. Pode. Olha lá. Pode. Tá? Predicativo do objeto direto. Beleza, galerinha? Então, veja. Super fácil esse slide. Quando a prova te der esse presente, que é a separação visual, tendo um verbo ou uma vírgula, caramba, é 10 que você vai tirar. É 10 que você vai tirar. Pode complicar, velho? Pode complicar um pouquinho, sim. Pode complicar um pouquinho, sim. Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos fazer... Dá tempo, né? Vamos fazer a análise aqui desta tabela. Perceba, é uma tabela que agora diferencia o adjunto adnominal do predicativo. Então, primeiro, quais são as possíveis classes gramaticais de um adjunto adnominal? São aquelas 4, né, gente? Não sei se está reparando, eu repito a informação umas 15 vezes ao longo do nosso curso, porque é pela repetição que o negócio vai entrando na nossa cabeça mesmo, tá? Então, vejam. 4 classes gramaticais: adjetivo, artigo, numeral e pronome. E o predicativo? Adjetivo, principalmente. E, raramente, pronome. Pronome também pode ser predicativo. Predicativo indica característica. Rafael, você pode me dar um exemplo em que eu tenho um predicativo que é representado por um pronome? Posso sim. Olha só. Ela é bonita. Ela é bonita. Tranquilo? Ela é o quê? Sujeito, é verbo de ligação, bonita é a característica do ela, separado por um verbo, então é predicativo do sujeito. Bonita é adjetivo. Mas e se eu disser ela é ela? Ela é ela. O ela é a característica do ela. Bonita não é a característica do ela? Sim, ela é a característica do ela. Então, olha só, você tem um pronome que indica a característica. Aquele programa maravilhoso, né, de altíssimo nível que a gente tem aí na televisão, quando começa o ano, aquela porcaria de BBB, o povo chega lá e fala assim, ah, Bial, eu estou sendo eu mesma, não é? Todo mundo que senta naquela cadeira lá, ah, eu sou eu o tempo todo aqui dentro da casa. Não assista a porcaria, não. Senta o bumbum na cadeira e vai estudar. Ah, eu sou eu o tempo todo aqui dentro da casa. Quando o ser humano fala, eu sou eu, né? O que ele está fazendo ali? Ele está usando um predicativo, ele está indicando uma característica, ele poderia falar, ah, Bial, eu sou honesto, mas ele fala, não, eu sou eu. Eu sou eu. Ele poderia falar, eu sou honesto, eu sou inútil de estar aqui, entendeu? Eu sou um sonhador, eu sou um bobo, enfim. Mas ele vira e fala, eu sou eu. Quando ele fala, eu sou eu, o eu é a característica dele. Olha como esse eu se encaixa perfeitamente em uma série de adjetivos. Eu sou bonito, eu sou honesto, eu sou bobo, eu sou inútil, eu sou imbecil de estar aqui. Não, mas ele fala, eu sou eu. Professor, você nem gosta do programa, né? Tem direito também, né? Não vai me processar por isso. Aí o cara fala, eu sou eu. Então esse eu é a característica do outro eu. Portanto, é um predicativo do sujeito. Entendeu? Embora eu tenha dito aqui os exemplos oralmente, é porque eu acho que você tem condições aí de perceber, isso é acessível ao seu entendimento. Tranquilo, galera? Então, a classe principal do predicativo é, de fato, o adjetivo. Porque o adjetivo
a função precípua dele é indicar a característica. Só que, muitas vezes, o pronome também acaba indicando uma característica. Lembra da porcariada lá do programa? O cara senta lá e fala, eu sou eu aqui dentro da casa. Esse eu é predicativo do sujeito, representado por um pronome. Então, principal classe é sim o adjetivo, mas lembre-se que você também pode ter casos em que o pronome indica uma característica. Tá joia? Muito bem. Essa é, de fato, a principal diferença sob o ponto de vista sintático e que dá para você, né, se safar na hora da prova. O adjunto adnominal, ele não se separa do termo a que se refere. Lembra? Adjunto, junto ao nome. O predicativo separa-se do termo a que se refere. Gostaria que você pegasse a sua canetinha Lumicolor e grifasse quase sempre. Por quem? Por vírgula ou verbo. Gente, quando isso aqui acontecer, é o que eu estou falando, né? Quase sempre por uma vírgula ou por um verbo. Pô, Rafael, você está querendo me dizer algo, né? Tô, lógico. Estou querendo te dizer que às vezes, ele não vai separar por vírgula ou por verbo. Vai separar pelo quê? Às vezes não vai ter nada, visual. Mas calma que tem um jeitinho da gente perceber. Tá? E agora uma novidade. Novidade aqui, ó, para a gente encerrar o vídeo. A semântica. A semântica do adjunto adnominal. Veja, pessoal, ele indica uma característica que é permanente, que é intrínseca. Ai, meu Deus, o que é intrínseca, professora? Que faz parte. Intrínseca, que faz parte, tá? E qual é a semântica do predicativo? Galera, o que é semântica? Semântica é significado. Então, quando eu tenho um adjetivo que sintaticamente funciona como um adjunto adnominal, significa, ó, quando eu falo significa, eu estou no campo da semântica, significa que aquela característica é permanente, é intrínseca. E quando eu tenho um predicativo, significa que a característica é momentânea, é circunstancial. Fruto de uma circunstância. Uma característica momentânea. Como assim, professora? Vamos chegar lá. Olha só. Primeiro, para aliviar o seu sofrimento e talvez o seu desespero, vou logo te dar, ó, a dica que te interessa. Como é que eu gravo essa porcaria? Não fala porcaria não, que eu faço macumba para você não passar. Nada na língua portuguesa é porcaria. Como é que eu gravo essa informação tão importante? Você vai gravar assim, fofo. Adjunto adnominal. Não é o tal do ad, junto? Pois é. A característica que é intrínseca, que é permanente, ela não combina com esse raciocínio? Pois se a característica faz parte daquilo, a característica está junto àquilo. Então, como é fácil gravar? Adjunto adnominal, o termo está junto ao nome, e a característica está junto, faz parte daquilo. Então, eu te pergunto, a blusa que eu agora visto, ela poderia ser um adjunto adnominal em relação à minha pessoa? Claro que não, ela não faz parte de mim. É momentâneo isso aqui. Né? Então, se eu tivesse como usar a blusa como um adjetivo, ela seria um predicativo. Por quê? Porque é momentaneamente que eu estou usando essa blusa. Eu estou usando essa blusa fruto de uma circunstância. Qual circunstância? É o frio para caramba que ronda essa cidade de São Paulo. Eu nunca vi um trem desse. Então, é fruto de uma circunstância eu estar usando essa blusa. E outra por baixo. E ainda estou com frio, ó, para você ver. Então, pessoal, veja, o predicativo, ele nos dá essa ideia de que a característica não faz parte daquilo. É uma característica momentânea. E aí, essa tabela, amigão, imprime isso aqui, cola na porta do seu guarda-roupa até você memorizar isso aí. E aí, olha só o que a gente tem no slide seguinte. Um exemplo para te mostrar isso. Mas eu vou fazer essa análise no próximo bloco para não correr, para a gente também não estourar os nossos 30 minutos, o padrão aí das nossas gravações, ok? Então, não perca, estou esperando você até daqui a pouquinho.